Fala, torcida do Santos, ligar aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do time do Santos. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no clube do Santos, mercado da bola, transferências, jogos e tudo mais. Antes de tudo, eu já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor santista. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar e reagir juntos às novidades do nosso Santos. Aqui, ó, é firme e forte. E aí, Everton Ramos? Craque Neto, tudo bem? Boa noite. Vou incorporar o torcedor do Santos nessa segunda-feira, porque o torcedor do Santos tá tendo aquela segunda-feira meio brava, Vai incorporar? né? Vou, Cuidado, porque hein? a situação... Baixar aí a parada aí, Não. vai. Olha que esse negócio de incorporar, a gente incorpora umas coisas que a gente não quer, aí você vai ver o que vai acontecer, hein? Aí pra segurar é duro. Vai, Everton Ramos. Não, Craque Neto, é mais porque a situação é das mais complicadas mesmo. O Santos perdeu pro Atlético Paranaense por 2-0 em um time sem raça, sem alma. O Viveiros deitou e dançou pra cima da defesa santista ontem. 14 gols no Campeonato Brasileiro, artilheiro absoluto. E os números impressionam. Porque o Cuca ele fala na coletiva que a conta do Santos é a seguinte: fazer 23 pontos nos 17 jogos que restam. O Santos, nos próximos 17 jogos do Campeonato Brasileiro, só 7 deles são na Vila Belmiro. E a Vila Belmiro é o fator do Santos no campeonato. As únicas 5 vitórias do Santos no Brasileirão 2026 foram na Vila Belmiro, onde o Santos não conseguiu vitórias nos últimos 2 jogos. O empate com a Chapecoense e a derrota humilhante pro Atlético Paranaense. Porque Pode ser mais, né? dava pra ter goleado, é que o Atlético tirou o pé. É. O Atlético, depois que faz 2-0 com o Viveiros... E qual foi a reclamação do torcedor santista na Baixada Santista, junto com a 106,3 também, né? A nossa é 107,3 e na Baixada 106,3. Conta pra mim. Não, a reclamação do Santos é o fator casa parece não existir mais no Campeonato Brasileiro. Dos 22 pontos que o Santos tem até agora no campeonato, 18 foram conquistados na Vila Belmiro. E agora o Santos tem 21 pontos em disputa até o fim do campeonato na Vila Belmiro. 22 mais 21 dá 43, ou seja, a conta não fecha nem que o Santos vença as 7 partidas que restam na Vila. E você bem mencionou. Você tem os próximos jogos aí, facinho? Dos próximos Vamos lá. 10... Dos próximos 10... Vasco fora de casa. Tá, perde. Na sequência, Mirassol em casa. empata, Depois, Corinthians perde, fora de casa. freguês, Inter fora de casa. perde, Cruzeiro em casa. perde. Remo fora de casa. O Neymar vai? Até Quer lá. apostar que ele vai tomar um terceiro antes? É. Quem que é o último jogo antes do Remo? O último jogo? Cruzeiro. A gente tem o Cruzeiro. A gente quem? O Santos. Não. Incorporado, né? Não. É, você incorporou, né? Tá incorporado. Você Ele incorporou. avisou que ia incorporar. ó. Você incorporou. Uhum. A gente tem o Cruzeiro. Isso. Neymar toma o terceiro amarelo. Não viaja E pra não ver. viaja contra o Remo. Perde do Remo. Na sequência, o Galo. Fora de casa. Fora? Rapaz. Tá feio o negócio, tá feio. Nossa, a tabela tá feia pro Santos. Esse ano não facilitaram na tabela. Não. Tá Do pesado. que aconteceu. O que mais? Não, melhora com o Flamengo depois. Faltou a cereja do bolo, craque. Em casa. Em casa, mas O Flamengo ganhou. Nessa altura. O Santos ganhou do Flamengo em casa, gol do Neymar. ano passado. Ué. Depois, Ainda tem Fluminense fora e Bahia na Vila. o Santos caiu. Eu também acho. O Santos caiu. E você falou de cartão amarelo, Neto. Tem números preocupantes com relação ao Neymar. O Neymar, em 19 jogos esse ano, na temporada, ele tomou 9 cartões amarelos. Isso, aí ele não jogou com o Atlético Paranaense, só no Brasileiro, Atlético Paranaense e Flamengo. O ano passado inteiro foram 28 partidas e 8 amarelos. Ou seja, não acabou o ano e ele já tomou Não, mais mas ele, cartões mas ele amarelos. falou lá na ESPN que ele tava tranquilo, a cabeça dele tava boa. Não foi? Verdade. Falou ou não falou? Na zona mista. Da zona mista ele falou, minha cabeça tá boa. Tô bem pra caramba. Então que não fique ruim. Vamos lá. Senão vai O que ser mais? E aí A o torcida. torcida do Santos que fez um protesto ontem, né? Eu não chamei muito de protesto porque protestozinho, né? começaram a pular ali, parecia É. tinha gente comparando a carnaval. É, tá louco.
na porta do vestiário do Santos na Vila Belmiro depois dessa mais nova derrota, né? Inclusive, craque, depois dessa derrota, também diminuiu a expectativa do torcedor pro sorteio da Copa do Brasil que acontece amanhã, 11 horas da manhã. Eu tô torcendo pra pegar o Palmeiras. Não, se pegar... Dá pra colocar no YouTube aí o sorteio da Copa do Brasil e nós aqui, a gente tentar adivinhar... Palpitar os times, nós 5 aqui, todo mundo? Fala, coloca lá. Nada. Olha, vai precisar, hein? Não adianta nada. Precisa ter força, precisa ter comprometimento, precisa ter talento, precisa ter caminho. Qual é o caminho do Santos? Mas o Santos com o Neymar tem 50% a mais de aproveitamento. Mas e daí? O Neymar tá lá no Santos e o time tá na zona do rebaixamento. O Neymar não jogou ontem. Não jogou ontem contra o Atlético Paranaense, porque estava suspenso. E aí? Que me adianta? Mas o número mostra. Que número, parceiro? Que número, cara pálida? O número é... Com o Neymar e com o Gabigol, o Santos está na zona do rebaixamento. É essa a situação. Ana, o Santos está na zona do rebaixamento, mas está classificado na Copa do Brasil e luta pela Sul-Americana. Olha que contrassenso esse. Total. O que o gestor tem que fazer? Total, vai ter que escolher. Infelizmente, acho que vai chegar um momento agora em que a diretoria vai ter que escolher qual competição vai ser prioritária, se é a Sul-Americana, se é a Copa do Brasil, por se tratar de valores altíssimos. E o Campeonato Brasileiro sempre é o mais importante, eu não posso cair, né? E o Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu vou escolher pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil. Você vai abrir mão de uma competição. Porque, infelizmente, hoje, o Santos não tem elenco que consiga se manter em alta nas 3 competições. E não consegue contratar porque está com transfer ban. E quando contrata também, aí acho que esse é um ponto, não tem sido feliz nas contratações, né, Elia? Esse é um ponto da gestão do Santos que acaba impactando. E vamos tirar a questão Neymar, né? Porque o Neymar, quando está fazendo o seu trabalho, está contribuindo com a questão financeira do clube. Agora, o que me assusta é ver o pesar e o semblante do líder Cuca na coletiva. Porque a sensação que se dá assim, olha... tudo bem, se a gente perder mais um eu vou estar saindo, mas a questão do Santos não é a minha saída. Ele é o homem que tem que propor as soluções e não está conseguindo. Esse é o X. Mas o Nicola, o Cuca não está conseguindo, mas tem alguém que conseguiria? Tem alguém que vai mandar no Neymar? Tem alguém que vai mandar no Gabigol? Por que o Laser não joga? É uma das profissões mais complicadas, um dos cargos mais complicados do futebol brasileiro, Elia. O extracampo no Santos é bem difícil. E aí tem um ponto importante. O Santos é hoje o 17º colocado na zona de rebaixamento. São 22 pontos conquistados em 21 jogos. A matemática diz que você se salva com 45. Ou seja, 44 passa. Tá bom, o Santos vai precisar de 22 pontos nos 17 jogos que restam. Nossa. Dos 17, Elia, 7 são em casa, 10 são fora. Desses 7 em casa, Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo. Fora de casa, o Santos enfrenta praticamente todos os seus concorrentes diretos na briga contra o rebaixamento. O Santos visita o Vitória, Curitiba, Remo, Internacional e Vasco. A chance de o Santos ser rebaixado é gigante. E aí eu vou acrescentar como informação de bastidor, a entrevista do Cuca que a gente mostrou um trecho, ela caiu muito mal na diretoria. Não porque o Cuca não tem conseguido soluções dentro de campo, mas porque... Ele está pedindo reforços. Porque ele pediu reforços e explicitou algo que a diretoria estava tentando evitar. E aí mais, quando o Cuca disse que quer ganhar só o brasileiro, ele contraria aquilo que a diretoria pensa, porque o Marcelo Teixeira vai tentar a reeleição. E ele só vai conseguir, imagina ele, a reeleição se ele for bem nas Copas, eventualmente lutar por um título. Só que talvez o Marcelo Teixeira esteja desconectado com a realidade, porque o futebol que hoje o Santos joga não é para brigar por título nenhum, é para... Lili, e tem pela frente Copa Sul-Americana, mas tem também no final de semana um confronto contra o Vasco, que é um confronto direto, hein, Jalili? Tudo bem, Bruno? Um abraço pra você, um abraço pro Eugênio, também pros fãs de esporte que nos acompanham. Você sabe que eu vivo nos extremos, né? Aposto que a Jéssica não tá num frio como eu tô aqui agora. Você sabe quando eu tô em Santos vem chuva, vem vento, vem tudo. Agora eu estou no frio de São Paulo para falar das informações do Santos, que ontem perdeu para o Atlético Paranaense por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. Entrou no Z4, uma situação realmente nada confortável no Santos, apesar do Santos estar bem nas Copas. Está nas quartas de final da Copa do Brasil e também nas oitavas da Sul-Americana.
Falando um pouco mais do jogo de ontem, ontem o Santos entrou em campo sem o Neymar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, como a gente vinha falando desde a semana passada. O aproveitamento do Santos sem o Neymar cai consideravelmente, então ontem na ausência do craque, mais uma atuação muito ruim, sofreu 2 gols ainda no primeiro tempo, 2 gols marcados pelo Viveiros, que se não fosse o Brasão poderia ter marcado pelo menos mais um gol. E uma cena inusitada foi que já no intervalo da partida, os torcedores do Santos, né, em especial a principal organizada, eles protestaram já no intervalo da partida, protestos contra o momento do time e também contra o presidente Marcelo Teixeira. Então, de fato, um momento muito ruim que também ficou claro pelo público, né? Ontem na Vila Belmiro, apenas pouco mais de 7 mil torcedores foram assistir essa partida. Tudo bem, era domingo, Dia dos Pais, frio e muita chuva em Santos, mas mesmo assim um público muito baixo. A principal reclamação dos torcedores foi realmente o preço elevado dos ingressos. No segundo tempo, o Cuca tentou fazer modificações, né? Tentou uma reação, colocou o Rony, o Tassiano, deixou o time mais ofensivo, mas sem sucesso. O Santos não conseguiu tirar o 0 do placar e depois do jogo, outra cena inusitada. Os mesmos torcedores que já no intervalo protestaram, assim que o jogo acabou, eles não protestaram nas arquibancadas. Eles imediatamente, uma cena até que, né, fez o clima realmente esquentar na Vila Belmiro, eles rapidamente desceram e começaram a protestar na área da entrada do vestiário do Santos. Claro, os torcedores muito insatisfeitos com esse momento que vive o clube, apesar de estar vivo nas Copas e estar no Z4 do Campeonato Brasileiro. Depois do jogo, o Cuca, inclusive, deu razão ao torcedor, falou que se ele estivesse nas arquibancadas, ele também se sentiria na necessidade de protestar contra esse momento. Falou da ausência do Neymar, mas o ponto que mais chamou a atenção da coletiva do Cuca foi realmente no final, em que ele fez um desabafo, falando sobre a situação do Santos de não poder registrar, contratar jogadores por conta do transfer ban. Vamos ouvir o Cuca. Agora, então, no Z4 do Campeonato Brasileiro, o Santos volta as atenções para a Sul-Americana. Nesta quinta-feira recebe o Macará do Equador pelo jogo de ida das oitavas de final, mas como você falou, final de semana já tem outro duelo importantíssimo, já que o Santos é o 17º colocado e vai enfrentar o Vasco, que é o 18º, com os mesmos 22 pontos, jogo em São Januário. Então, claro, o Santos está neste momento de olho na Sul-Americana, mas também tem que ficar de olho nesse confronto direto do final de semana. Bruno. Obrigado, viu, Jalili? Boa sequência, boa semana para você. E o Santos amanhã também de olho no sorteio da Copa do Brasil. Acontece às 11 horas da manhã o sorteio dos confrontos das quartas de final da competição. A gente já volta para falar dos tricolores. Amanhã tem o São Paulo na Sula, tem o Fluminense na Libertadores, mas antes disso... A situação do Santos é muito preocupante, hein? Derrota ontem para o Atlético Paranaense. O que podemos falar então do Peixe? O que vocês podem falar do Peixe? Não é repórter, são vocês que vão ter que falar do Peixe. O Santos mesmo. Vive Já uma situação mais do que dramática. O Santos tem vários jogadores em fim de carreira, jogadores que não rendem mais, que estão cansados. Sabe aquele famoso cavalo cansado? É um monte de jogador do Santos. O Cuca também está cansado, ele está cada vez mais desanimado. Nós vemos isso inclusive nas coletivas. E ficou claro mais uma vez que o Santos com o Neymar já tem dificuldade. Quando ele não está em campo, a dificuldade é maior ainda. E eu não vejo grandes perspectivas de mudanças nesses próximos 2, 3 meses para o Santos dar uma decolada, por exemplo. Ele vai ficar derrapando, patinando e brigando até o fim para não cair para a segunda divisão de novo do Campeonato Brasileiro, que seria trágico para o clube, pensando inclusive no aspecto financeiro, além da parte técnica, de autoestima do torcedor, do clube. A situação do Santos é muito ruim. Eu concordo com tudo que disse o Alex, só que eu vou acrescentar algo que é muito importante. Né? O Alex fala aqui, não, o Santos com o Neymar é um, sem o Neymar é outro. Tá bom. Isso é óbvio. E o Neymar não jogou ontem por quê? Não, mas ele tá suspenso. Aí por que ele estava suspenso? Mas aí... Você se lembra? Nós colocamos as imagens no Mesa Redonda ontem, de uma forma infantil, ele provoca aquele cartão. A gente repetiu ontem várias vezes. Ele provocou um cartão de forma irresponsável e ele foi repreendido por alguém? Pela comissão técnica? Quer colocar a imagem, né? Ele foi repreendido pelo presidente? Ele foi repreendido pelo Cuca? Não, ele faz o que quer. Então, essa derrota de ontem, para mim, passa na conta do Neymar, sim. Se ele quer ajudar o Santos, tem que ter um comportamento adequado dentro de campo. E o Cuca, na coletiva depois do jogo, foi perguntado sobre os cartões do Neymar e o Cuca respondeu que iria conversar com o Neymar para tentar fazer com que o Neymar se conscientize da importância dele para o time, para ele não tomar tantos cartões. Você acha que o Neymar, que é o Neymar, vai escutar algum conselho do Cuca sobre tomar ou não cartão? Sendo que os cartões que o Neymar toma são cartões infantis
para dizer o mínimo. Então, olha lá o lance aí, ó. Olha lá. Ali nesse lance... Ele tá pendurado, ó. Precisa disso? Não, e só o jogador da Chape tinha tomado o cartão. Olha lá, aí ele ó, insistiu, empurrou o outro e aí tomou o cartão dele. É essa responsabilidade que ele tem com o Santos. Mas espera um pouquinho, volta a imagem, por gentileza, Qual é a diretor. dúvida? Não é do lá. Não, tudo bem, ele tá lá na bola. Pô, o cara deu um chute ali. O árbitro deu falta e deu cartão amarelo. Cartão amarelo. Ponto. E ele tá pendurado. Ele sabe que essa atitude vai fazer com que ele leve o amarelo. O árbitro já tomou a decisão, ó. Ele continua. Então é uma atitude é uma atitude irresponsável do Neymar que tem que ser dita. Tem que ser dita. E fosse qualquer outro jogador importante para o Santos, o Cuca não ia conversar com esse jogador. O Cuca iria puxar a orelha, no bom sentido, né? Ia puxar a orelha. Mas é o Neymar temos que conversar com ele, porque ele tem a chave do Santos Futebol Clube. Então, é muito bonito falar que tem comprometimento, que ama o Santos. Quem ama o Santos não pode ter esse tipo de... O Santos se representou nesta segunda-feira após a derrota para o Atlético Paranaense por 2-0 na Vila, com a presença de Neymar. O Peixe iniciou os preparativos para enfrentar o Maracá do Equador no jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. O camisa 10 não atuou na Vila Belmiro no último domingo por cumprir suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos. Assim, participou da atividade com bola promovida pelo técnico Cuca no CT Rei Pelé. Torcida do Santos, essas foram as notícias de hoje do nosso Santos. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima com mais novidades do Santos.